Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na fisiologia muscular. Vai ser uma análise bem direta, sabe? Para a gente entender a mecânica por trás de cada movimento nosso. E o nosso guia aqui é estritamente um material original para a gente desvendar como os músculos funcionam de verdade. Bom, e tudo começa com o básico, né? A definição fundamental. O que é um músculo? Pensa assim: é um conjunto de células, células bem especializadas, alongadas, que têm uma capacidade simplesmente extraordinária, a de mudar o próprio comprimento. É essa habilidade que está na base de todo e qualquer movimento que a gente faz. Beleza, então este aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, o que são músculos? Depois, como eles são controlados, de forma voluntária e involuntária. Aí a gente entra na conexão com o sistema nervoso, o papel fundamental do cálcio, os mecanismos de contração e, para fechar, as características que fazem cada músculo ser único. Então vamos lá, começando pela primeira parte, o que são os músculos. A gente vai entender aqui quais são as unidades fundamentais do movimento, do que um músculo é feito e quais são suas propriedades essenciais. Olha, as propriedades essenciais são bem diretas. Basicamente, os músculos podem contrair ou relaxar. E o estímulo para isso acontecer pode ser consciente, tipo quando a gente decide levantar o braço, ou pode ser totalmente inconsciente, sabe? Como o coração bombeando sangue ou o sistema digestivo trabalhando para mover a comida. A gente nem pensa nisso, e está acontecendo. E se a gente for olhar bem de pertinho, lá no nível microscópico, tudo se resume a duas proteínas-chave. De um lado, a actina, que é o principal filamento fino. Do outro, a miosina, que é o filamento grosso. É a interação, quase uma dança entre essas duas, que gera toda a força e o movimento. E olha que legal esta imagem. Ela ilustra essa interação perfeitamente. O que a gente está vendo aqui é o sarcômero, a unidade funcional do músculo. Em cima, ele está relaxado. Embaixo, contraído. Repara só como as bandas mudam. A zona H e a banda I, elas praticamente somem quando os filamentos de actina deslizam por cima dos de miosina. É isso que encurta o sarcômero. Então, para ficar bem claro, o sarcômero é isso, a menor porção da fibra muscular que tem essa capacidade de contrair e distender. É o tijolinho básico da contração. Agora imagina, milhões desses sarcômeros trabalhando juntos em uníssono, é daí que vem a contração muscular que a gente vê e sente. Certo, agora vamos para a nossa segunda parte, que é sobre controle. Pensa assim, se o sarcômero é o motor, quem é que está no comando, né? A resposta está nos dois tipos de controle que existem, o voluntário e o involuntário. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Olha só, o músculo estriado esquelético, que é aquele que movimenta nosso esqueleto, tem controle voluntário. A gente decide mexer. Já o músculo estriado cardíaco, do coração, e o músculo liso, que fica nos nossos órgãos, tipo estômago e vasos sanguíneos, esses são involuntários. Eles funcionam no piloto automático, sem a gente precisar pensar. Dando um foco agora no músculo esquelético. O ponto-chave aqui é esse. Ele está sob nosso controle consciente e está ligado firmemente nos ossos através dos tendões. É essa estrutura, essa arquitetura, que permite todo o movimento do esqueleto. Beleza, e isso leva a gente direto para a terceira parte, a conexão com o sistema nervoso. Afinal, como é que o sinal para contrair chega lá no músculo? A resposta está num processo chamado inervação muscular. O que a gente está vendo aqui na imagem é a chamada unidade motora. É bem simples de entender. Ela é formada por um único neurônio motor e todas as fibras musculares que ele comanda. O legal é que quando esse neurônio dispara um sinal, todas as fibras que ele inerva se contraem juntas, em perfeita sincronia. Mas de onde vêm esses neurônios motores? Bom, eles saem daqui, ó, da medula espinhal. Os axônios deles, que são tipo uns fios, se estendem até chegar no músculo esquelético. E o ponto de encontro, onde o comando para contrair é transmitido, tem um nome. É a junção neuromuscular. E aqui um detalhe importante. Não existe um tipo só de neurônio motor. Existem dois tipos principais. Os neurônios alfa, que são maiores e vão direto para as fibras musculares, aquelas que geram a força mesmo, e os neurônios gama, que são menores e inervam uma coisa chamada fuso muscular, que funciona como se fosse um sensor dentro do próprio músculo. Agora, olha que interessante essa imagem, porque ela mostra o controle do coração. É bem diferente do músculo esquelético. O músculo cardíaco é regulado pelo sistema nervoso autônomo.
A gente tem os nervos parasimpático e simpático funcionando quase como um acelerador e um freio, sabe? Eles ficam ajustando a frequência e a força das batidas do coração. Chegamos na quarta parte. A gente já viu a estrutura, já viu o controle, mas qual é o gatilho? O que é que lá no nível molecular realmente dá o start na contração? A resposta é um íon bem simples, mas poderoso, o cálcio. E de onde vem esse cálcio? Bom, a fonte dele varia. No músculo esquelético, ele vem principalmente de um estoque interno, o retículo sarcoplasmático. Já no músculo liso, a principal fonte é de fora da célula. E o músculo cardíaco? Ele é um caso à parte, um híbrido. Ele usa tanto o cálcio que vem de fora quanto o seu próprio estoque. Essa imagem aqui detalha exatamente como isso acontece no músculo cardíaco. Olha lá. Primeiro, o cálcio entra na célula, vindo de fora, por uns canais específicos. Essa primeira entrada de cálcio funciona como uma chave, que estimula a liberação de muito mais cálcio, que estava guardado no estoque interno, o retículo sarcoplasmático. Então a sacada aqui é a seguinte: no coração, o retículo sarcoplasmático não é tão desenvolvido. Por isso que ele precisa desse empurrãozinho inicial do cálcio que vem de fora. É esse cálcio que chega que faz o estoque interno ser liberado. Esse processo tem até um nome: liberação de cálcio induzida por cálcio. E isso é fundamental para a contração do coração. Vamos em frente. Quinta parte, os mecanismos de contração. Agora a gente vai detalhar o processo molecular e vamos dar um foco especial no jeito único, bem elegante, que o músculo liso usa para contrair. No músculo liso, a história é outra, o processo é diferente. Vamos por partes. Primeiro, o cálcio entra na célula. Segundo, ele não vai se ligar na troponina como nos outros. Ele se liga numa outra proteína, a calmodulina. Terceiro, esse complexo, cálcio com calmodulina, ativa uma enzima, a MLCK. Quarto passo, essa enzima, a MLCK, vai lá e fosforila a miosina. Basicamente, ela ativa a miosina. E, finalmente, quinto passo, só depois de tudo isso é que a miosina consegue interagir com a actina. E aí sim começa o ciclo das pontes cruzadas e a contração acontece. E, finalmente, chegamos na nossa última sessão. Agora é hora de amarrar todas as pontas, sabe? Vamos resumir as características únicas que ajudam a gente a diferenciar os 3 tipos de músculo e consolidar tudo o que vimos até aqui. E para fechar, essa tabela resume tudo de um jeito brilhante. A grande sacada, a grande diferença entre os músculos, está no jeito como o cálcio é regulado. Pensa bem, no músculo esquelético, a peça-chave é a troponina. No cardíaco, o ponto principal é aquela dependência do cálcio que vem de fora da célula. E no liso? Bom, ele não tem troponina e usa a calmodulina para começar tudo, criando um mecanismo de controle completamente diferente. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para pensar. Se o cálcio é tipo um interruptor central para todos os músculos, como é que sinais tão diferentes, hormônios, nervos, até remédios, conseguem modular, fazer um ajuste fino na força da contração em cada tipo de tecido? Essa modulação tão complexa é sem dúvida uma das coisas mais fascinantes da fisiologia muscular.